Foi tudo coordenado e foi tudo acertado. Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 18 de maio e, como é de praxe aqui nesse canal, trazemos aí em primeira mão para vocês o importante depoimento, um trecho do depoimento do general Dutra, ex-comandante militar do Planalto, o QG de Brasília. Aquele QG onde milhares de pessoas ficaram por muito tempo, meses, acampadas pedindo ajuda para essa instituição. Essas pessoas ficaram mais de 70 dias. E neste depoimento que você assistirá aqui no canal Vista Pátria, o general Dutra, ele revela em detalhes os bastidores, como foi a negociação, para poder prender aquelas pessoas. Inclusive ele afirma que as pessoas estavam radicalizadas e acreditavam que o cerco do Polícia do Exército ao perímetro do QG de Brasília era para protegê-los. Ele fala que isso era pura loucura, puro devaneio dos manifestantes. O Exército estava ali a todo momento para prendê-los. E que não houve nenhum problema com a Polícia Militar. E ele explica em detalhes, inclusive, do seu diálogo com o próprio mandatário do Poder Executivo Federal. Estamos falando de Luiz Inácio Lula da Silva. O general Dutra falou com ele pelo telefone e diz em detalhes o que o Lula falou para ele. O general também conta todos os bastidores daquela noite, da véspera da prisão de mais de 1.000 pessoas que foram colocadas em ônibus. Até a questão dos ônibus, ele explica em detalhes como ocorreu. Você verá agora esse trecho do depoimento que foi dado na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, a CPI do dia 8 de janeiro. Assistam. Vamos esclarecer. Em nenhum momento houve obstrução da justiça, de maneira nenhuma. Em nenhum momento houve esse confrontamento com a polícia, muito menos com o ministro Flávio Dino. O que aconteceu depois daqueles atos de vandalismo lamentáveis e inexplicáveis foi que os manifestantes que estavam na praça, e é muito importante eu esclarecer para todos os senhores que a praça, no dia 6, como eu mostrei fotografias e mencionei a matéria do Grupo UOL, a praça já estava com menos de 200 pessoas. No dia 7, chegaram a Brasília cerca de 120, 130 ônibus para as manifestações do dia 8, que estavam sendo chamadas para a Esplanada e Praça dos Três Poderes. Eram essas o que circulava nas mídias sociais. Essas pessoas chegaram e se dirigiram para a Praça dos Cristais e nós não permitimos que os ônibus entrassem e tampouco permitimos que entrasse logística. Então, essas pessoas chegaram, a Secretaria de Segurança Pública determinou pelo Protocolo de Ação Integrada número 02, já do ano de 2023, que os ônibus seriam deslocados, que as pessoas seriam desembarcadas no SMU e os ônibus seriam estacionados na Granja do Torto. O protocolo está aqui entre os documentos que eu entrego para o senhor também, deputado. No dia 7, os manifestantes começaram a chegar. Então, eu estou fazendo essa introdução para mostrar para os senhores que as pessoas que estavam na praça até o dia 6 não eram as pessoas que estavam na praça no dia 7. No dia 6, a praça tinha de 150 a 200 pessoas, conforme, inclusive, matéria do Grupo UOL. E eu mostrei fotografias para os senhores da praça desmontada. No dia 7, chegaram esses 120, 130 ônibus, dos quais cerca de 70 ônibus foram desembarcados na proximidade do SMU. Eles chegaram lá e não permitimos que os ônibus entrassem, tampouco logística. Essas pessoas desembarcaram, seja na EPA, seja na Esplanada, e caminharam até a Praça dos Cristais. No dia 8, houve aquele fato lamentável, lastimável, inexplicável. Após aquilo, as pessoas começaram a voltar para a Praça dos Cristais. O comandante do Exército estava no CMP e determinou: é inadmissível que essas pessoas retornem para a Praça dos Cristais depois desse ato de vandalismo. Vamos aumentar o isolamento do SMU, vamos intensificar o isolamento do SMU, porque o SMU já estava fechado
desde o dia 6, que quando nós soubemos da chegada, nós determinamos o fechamento do SMU no dia 6, sexta-feira, às 13h30. Tinha dado muito trabalho desmontar o acampamento, a gente não queria que aquilo voltasse. E, inclusive, o senhor pode comprovar o fechamento do SMU por um videozinho que eu vou mostrar para o senhor e pelas mensagens que vazaram da ABIN, as mensagens de grupo de WhatsApp, onde a ABIN diz SMU fechado, manhã do dia 7, SMU fechado, manhã do dia 8. Estão nas mensagens que estão aqui também para o senhor nos documentos. No dia 8, as pessoas fizeram os atos de vandalismo e começaram a voltar para a praça. Em torno das 8, 8h30 da noite, o coronel Fábio Augusto me liga e diz assim: general, eu estou aqui com o doutor Ricardo Capelli, ele está indo com a polícia e vai prender todo mundo na Praça dos Cristais. Eu disse: Fábio, essa operação é muito complexa. Nós temos que coordenar. Onde é que vocês estão? Ele respondeu: general, estamos no estacionamento do Mané Garrincha. Eu disse assim: estou indo para aí agora. O CMP, o Centro de Operações, fica no 3º piso. Eu estava descendo as escadas para pegar a minha viatura, quando eu recebi uma outra ligação do Fábio Augusto, dizendo assim: general, o doutor Ricardo prefere encontrar o senhor no estacionamento da Rainha da Paz. Aquela igrejinha ali do lado do SMU. Catedral. A catedral. Eu fui para lá, encontrei o doutor Ricardo Capelli no estacionamento da Rainha da Paz, uma conversa extremamente civilizada, falando nesse tom de voz que nós estamos aqui agora, e eu virei para o doutor Ricardo: essa operação é muito complexa, nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Ele virou para mim e disse assim: general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse: não, senhor, doutor Ricardo. Eu estou dizendo para o senhor que a Praça dos Cristais não tem iluminação adequada para uma operação noturna, que a Praça dos Cristais tem várias pedras portuguesas, que a Praça dos Cristais tem degrau, que a Praça dos Cristais tem um lago no meio da Praça dos Cristais, que no acampamento ainda tem espeto de churrasco, faca de churrasco, as pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso. Se nós entrarmos sem planejar, vai ter gente que pode morrer até afogada no lago. E aí ele virou e disse assim: eu vou ligar para o ministro, no caso o ministro Flávio Dino, e o que ele decidir será feito. Aí eu disse: sim, senhor, eu solicito que o senhor leve ao ministro as minhas considerações. Aí ele falou: vou levar. E se afastou uns 15 metros para ligar, e eu resolvi ligar para o general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E disse: general, nós estamos numa situação grave aqui, a polícia está aqui, nós vamos ter uma operação sem o planejamento adequado, por favor, liga para o presidente Lula e explica para o presidente Lula que essa operação tem alto grau de risco. Ele: Dutra, eu não preciso ligar para o presidente está aqui na minha frente. Eu, por favor, explica para ele que essa operação não pode ser feita sem planejamento. Aí ele desligou, ligou de novo em menos de 2 minutos, assim: Dutra, o presidente está muito irritado e disse que vai entrar. Eu disse: general, vai dar problema. Ele: fala com ele. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa, eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Se nós entrarmos agora sem planejamento, podemos terminar essa noite com sangue. O presidente Lula, eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite.
Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Nesse momento, o doutor Ricardo Capelli já estava próximo a mim. Eu convidei o doutor Ricardo para nós entrarmos no CMP. O comandante do Exército já estava lá no CMP aguardando. Em seguida, chegaram os ministros Flávio Dino, Rui Costa e Zé Múcio. O ministro Rui Costa virou e disse assim para o general Arruda, comandante do Exército à época: tem muita gente aqui, que eu estava com meus coronéis, eu estava com outras pessoas da polícia, haviam entrado também no CMP. O ministro Rui Costa disse assim: general, vamos fazer uma reunião mais privada, onde participam os 3 ministros, o senhor e o comandante militar do Planalto. E aí nós fomos para uma sala mais fechada, uma reunião extremamente cordial, nenhuma desavença, e começamos a coordenar a operação. E aí um dos ministros, não me lembro qual, perguntou: general, quantos manifestantes tem aí na praça? Eu disse: de 1.200 a 1.500, ministro. Aí ele respondeu: tudo isso? Aí eu disse: tudo isso. Como é que nós vamos tirar eles daí? Eu disse: nós precisamos de ônibus. Aí eles perguntaram: o senhor tem ônibus? Eu disse: não, para essa quantidade não. Eu acho que o ideal seria usar os ônibus deles que estão estacionados na Granja do Torto. Aí o ministro Flávio Dino disse: isso é impossível. Esses ônibus já foram entregues à Justiça e vai ser dado perdimento. Esses ônibus só podem ser empregados com autorização da Justiça. Nisso, o ministro Rui Costa pegou o celular, fez alguma ligação, acredito que para alguém do Distrito Federal, e: general, quantos ônibus a gente precisa aqui? Eu disse: ministro, raciocina 40 pessoas por ônibus, uns 40 ônibus. Aí ele falou no telefone: que horas? Eu falei: 5h30 da manhã, ministro. Ele falou no telefone: general, pode ser 6h30? 6h30, sim, senhor, ministro. No dia seguinte, naquele momento, terminou essa reunião, nós nos despedimos, os ministros foram embora, eu permaneci no Comando Militar do Planalto, emiti minha ordem de operações para os meus comandantes subordinados, isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Os senhores viram ali o vídeo que o presidente mostrou. Chegaram os policiais, conforme manda a doutrina, 3 policiais do BOP, 2 homens e uma mulher, começaram a conduzir a negociação de maneira extremamente profissional. A negociação foi conduzida, eu aproveito aqui também para esclarecer, há uma maldade dizendo que as pessoas entraram naqueles ônibus sem saber para onde eles estavam indo. Ninguém entrou naqueles ônibus sem saber para onde estava indo. Foi avisado que eles estavam indo para a Polícia Federal, foi avisado que eles iam passar por uma triagem, foi avisado que ali ia ser verificado o que cada um fez. Ninguém entrou nos ônibus sem saber para onde estava indo. Eles entraram todos nos ônibus, e eu gostaria de frisar, está aqui no documento do senhor também, o relatório do doutor Ricardo Capelli, e as palavras que ele mencionou na entrevista após a entrega do relatório, onde ele diz: prendemos mais de 1.000 pessoas na praça sem nenhum incidente. Tiramos mais de 1.000 pessoas da praça sem ferir ninguém. Está na entrevista que o doutor Ricardo Capelli concede no relatório. E eu gostaria de lembrar que a ordem judicial determinava 24 horas e a prisão e a desocupação foi efetivada em um prazo bastante inferior às 24 horas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, em nenhum momento houve obstrução, inclusive há uma versão, eu aproveito antes do senhor perguntar, há uma versão de que o Exército entraria em confronto com a polícia. Isso é uma insanidade. Nós estamos ali aumentando o isolamento do SMU para dissuadir a volta dos manifestantes. O senhor pode me perguntar: o senhor estava dissuadindo, mas voltaram 1.000 e poucas pessoas. Voltaram porque o SMU é extremamente permeável e nós não tínhamos como fechar aquilo ali
todo o perímetro. E voltaram as pessoas como foram presas. E, mais uma vez, tentando transmitir a ideia que as pessoas que estavam no acampamento antes do ato do dia 8, vândalo do dia 8, e que foram presas, era outro grupo que cerca de 80% das pessoas presas na Praça dos Cristais são pessoas de fora do Distrito Federal. São pessoas que vieram e que voltaram para a praça porque não tinham para onde ir. General, tem um boato que eu queria que o senhor deixasse ele bastante claro, porque, segundo o senhor fez parte, que é o seguinte: dizem, e o senhor certamente tomou conhecimento disso, de que teve uma discussão acalorada entre o senhor e o comandante da Polícia Militar, e que o senhor teria dito: eu tenho mais tropa do que você. Isso aconteceu, general? De jeito nenhum, deputado, de jeito nenhum. Isso aí não aconteceu em nenhum momento. Inclusive, o Fábio Augusto estava do meu lado quando eu conversei com o doutor Ricardo. Depois entramos juntos, fomos para a sala de reunião entre os ministros, como eu mostrei, e em nenhum momento houve isso. E quando dizem que nós cercamos para não permitir a polícia entrar, esquecem de um detalhe interessante: eu estava do lado de fora. Eu estava do lado do comandante da polícia, do interventor e da Coronel Cíntia. Eu estava do lado de fora. O senhor determinou. Quem cercou foi o pessoal da Polícia do Exército. Não, quem determinou? O SMU... Não, o fechamento, um cerco para que eles não fugissem. Exatamente. O SMU já estava fechado desde o dia 6. Se o senhor permitir, posso mostrar um videozinho? Pode. Cadê o vídeo? Qual o número do vídeo, general? Por favor. Aqui nós queremos esclarecer tudo. O vídeo número 3. Vídeo número 3, por favor. Brasília, 7 de janeiro. Pessoal, essa aqui é a pista que dá acesso aqui ao quartel. A praça fica lá na frente. Eu quero mostrar um detalhe curioso aqui para vocês. Hoje, pela primeira vez nesse período todo, olha a forma como o Exército fechou aqui. Com 2 ônibus do batalhão de choque da Polícia do Exército. Claramente, pessoal, uma forma de impedir, né, totalmente a entrada, né, por parte de caminhões, por parte de ônibus ou carros. É mais uma barreira, né, mais um tipo de empecilho aí para a população chegar aqui. Mas ok. Aí o que o pessoal faz? Ó, tem um ônibus ali atrás, né, tá descendo. Vamos lá mostrar para vocês aqui, ó. 10 segundinhos. Eita, rapaz, correr para dar tempo para aparecer nos stories aqui. Ó, a galera desce aqui, ó. E vai a pé mesmo, ó. O pessoal chegando. Desce aqui e vão a pé. Ou seja, o SMU já estava fechado. E isso aí é confirmado pelas mensagens da BIM, que mostra o SMU fechado na Avenida do Exército, nas 2 cabeceiras, e fechado na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias não estava fechado dessa maneira tão rigorosa, porque na Duque de Caxias tem que entrar carro particular. Eu tenho 10 mil pessoas que moram no SMU. Então, mas estava fechado. E quando houve o vandalismo no dia 8, o comandante do Exército determinou que nós intensificássemos esse bloqueio para dissuadir a volta dos vândalos para dentro da Praça dos Cristais. Não conseguimos dissuadir todo, porque as pessoas, como os senhores viram, as pessoas não tinham outro local para ir. Eles desembarcaram ali e retornaram para lá. Então, não houve discussão acalorada com o doutor Ricardo, muito menos com o Fábio Augusto. O Fábio Augusto, com todo respeito, ele participou muito pouco dessa conversa. Essa conversa ficou entre o doutor Ricardo e eu, e depois entre os ministros, o comandante do Exército e eu, e foi tudo coordenado, e foi tudo acertado, como foi cumprido e relatado pelo doutor Ricardo na manhã do dia 9, sem ferirmos ninguém. Meus amigos, só para a gente encerrar o vídeo, um detalhe importante. Quando o general fala, se as pessoas sabiam que estavam entrando no ônibus, sabiam para onde iam, na verdade, o general, ele falta com a verdade. Vamos ressuscitar esse vídeo aqui. É o seguinte, tem ônibus lá atrás, tá bom? Ônibus do GDF. Entra no ônibus quem quiser. Vamos dar preferência primeiro. Peraí, tá errado. Gente, atenção, não é quem quiser. Não há outra possibilidade de sair daqui do QG sem ser de ônibus. O que é... Calma, a orientação é o seguinte. As pessoas que estão, os grupos, vocês vão se reunir e vão entrar nos ônibus, cada grupo,
dando prioridade para as crianças e os idosos, tá bem? Coordenem isso. Coordenem isso. Não há outra condição, outra alternativa, ok? Juntem suas coisas, todas de vocês, reúnam tudo, vai ser levado tudo. E aí, o que acontece? Presta atenção. Aí, o que acontece? Esses ônibus vão para uma área federal, onde nós vamos ser todos liberados nessa área federal, ok? Presta atenção. Há ônibus que foram apreendidos. Esses ônibus que foram apreendidos, eu não sei a condição que vai ser feita. Só que, quando vocês estiverem lá, vocês procuram outros meios. O importante é que nós todos possamos sair daqui ordeiramente, tá? E agora, um detalhe. Aqueles que querem confronto, não misture com quem quer estar em paz. Querem confronto, já fiquem ali à frente para confrontar com eles. Tá bom? A orientação que nós temos é: alguém começou com arruaça, afastem-se dele e deixem que a polícia haja. Tá? O advogado dessa senhora me explicou que houve uma negociação e que ela falou aquilo justamente para as pessoas entrarem sem confronto dentro dos ônibus. No momento daquele discurso, eles não sabiam, como o general afirmou, para onde estavam indo. Eles achavam que seriam liberados. Essa é a verdade que o general tenta esconder. E muitas outras coisas o general falou e eu vou trazer. Vamos trazer durante esse final de semana inteiro aí a análise sobre o depoimento do general. Porque não é só sobre isso que ele fala, ele também falou sobre o presidente da República. Por isso, se você não se inscreveu até agora, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E deixe o seu gostei. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.